Vamos lá, meninos e meninos? Dando continuidade, então, ao nosso estudo remoto, né, dentro da disciplina de projetos de instalações elétricas, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão de energia, de consumo, e na próxima aula a gente fala sobre a questão da iluminação. Isso é importante por quê? Porque na hora que a gente vai elaborar um projeto elétrico, que a gente já viu como que faz o dimensionamento da potência de iluminação, da potência das tomadas, da carga instalada, dos condutores, dos eletrodutos, como que a gente menciona os disjuntores, quais as curvas dos disjuntores. Então, tudo isso é importante e tem alguns outros aspectos que a gente tem que analisar. Por exemplo, consumo de cada aparelho, né? O que a gente vai colocar dentro da nossa instalação para poder diminuir esse consumo, para que a nossa instalação seja mais eficiente, né? Então, vamos entender algumas questões. Para isso, vamos recordar aqui que é energia elétrica, né? É o resultante, né, do movimento de uma carga elétrica que é comumente definida ou chamada de eletricidade. E essa energia elétrica se transforma em outros tipos de energia, como é mecânica, luminosa, térmica. E a gente tem uma equação para calcular essa energia elétrica. Então, a energia elétrica é a potência do nosso equipamento, tá? Multiplicado pelo tempo que esse aparelho está em funcionamento. Então, isso nos dá a energia elétrica. E a partir daí, a gente vai ter o consumo, que também é a potência vezes o tempo. Então, se a gente tem, por exemplo, um chuveiro de 3.600 watts, que ele funciona ali por 2 horas, que é o que a gente tem aqui, ó, 3.600 watts em 2 horas. A gente vai ter um total de consumo de 7.200 watt-hora por dia, ou 7,2 kWh por dia, porque na nossa conta de energia vem em kWh, certo? Então, é assim que é feito o cálculo do nosso consumo. E muitas das vezes a gente pensa assim, será que o meu consumo ele é alto? Será que o meu consumo é baixo? Será que tudo aquilo que eu pago é aquilo que eu estou realmente consumindo? Então, quando a gente define qual que é a nossa potência do nosso equipamento, automaticamente a gente está definindo quanto que é que a gente vai pagar, quanto é que a gente vai consumir, certo? Então, quanto custa essa energia, né? É o nosso consumo vezes a tarifa. Então, se a gente pegar lá, e eu quero que vocês façam isso, pega a conta de energia de vocês e olha quanto que está a tarifa. E multiplica pelo consumo de vocês. Você vai verificar quanto é que você está gastando. E isso a gente pode fazer por aparelho. Então, vamos supor que se você pegar, quanto será que eu gasto do meu chuveiro? Então, verifica qual é a potência do seu chuveiro, quanto tempo você utiliza, calcula seu consumo, multiplica pela tarifa, você tem o custo desse chuveiro dentro da sua conta de energia, tá? Então, é assim, bem simples mesmo o cálculo. Aí você pensa, minha conta de energia é alta, será que eu consumo tudo isso mesmo? Isso é uma pergunta que muitas vezes a gente se faz, né? Então, o consumo de energia elétrica ele pode variar bastante de um mês para o outro, de uma época do ano para outra, né? A gente tem a questão da bandeira amarela, da bandeira vermelha, que vem na nossa conta de energia baseado no consumo e em determinadas épocas do ano. Mas se mesmo assim você ainda achar que sua conta está errada, que você não consome aquilo tudo que você está pagando, a gente vai ver daqui a pouquinho que tem algumas formas de a gente verificar se tem fuga de energia na sua instalação, tá? Então, ainda falando dessa questão da bandeira, então a gente tem a bandeira tarifária, que é a bandeira verde, que não tem nenhum acréscimo na sua conta de energia, então a gente tem uma produção alta de energia, tem os reservatórios estão cheios, então não há por que cobrar um acréscimo na tarifa, porque o acréscimo na tarifa é justamente para ver se inibe um pouco o consumo, tá? A gente tem a bandeira amarela, que aí a tarifa só faz acréscimo mais ou menos na faixa de R$ 2,50 a R$ 3 a cada 100 kWh, tá? Consumido.
E a danadinha da bandeira vermelha, que hoje está na faixa de R$ 5,50 a R$ 6,00 para cada 100 kWh consumidos. Um detalhe, desde, se eu não me engano, abril ou maio, por aí sim, já não está sendo cobrado as bandeiras, né, a amarela nem a vermelha, justamente por esse período de pandemia. E a ANEEL, ela estabeleceu que não vai ser cobrada a tarifa vermelha, né, amarela, até dezembro, tá? Então, a gente está livre dela até dezembro agora de 2020, tá? Então, só a título de informação mesmo. Então, um aspecto importante que a gente vai analisar, tá? Que pode aumentar o consumo, que são as chamadas fugas de energia elétrica. Assim como nos vazamentos de água, a fuga de corrente elétrica também é registrada pelo nosso medidor. Então, o nosso relógio, dali para dentro, não importa se é fuga ou se você usou, ele está rodando, tá? E você vai pagar por essa energia, que se no caso for uma fuga, que você não consumiu, mas você vai pagar por ela, porque o relógio rodou. Então, quais os motivos que a gente tem para essa fuga de energia? A principal causa é uma falha na isolação, tá, dos circuitos, como é o caso de condutores desencapados, emendas mal feitas, falha no material isolante. Então, por isso que eu bato na tecla ainda, porque em relação à falha de material isolante, gente, é material de má qualidade. Então, sempre usar material de boa qualidade, verificar, por exemplo, aí tem gente que adora falar assim, eu tenho ferro de passar roupa que tem 30 anos. Gente, essa fiação, tá? Esse cabo desse ferro de passar roupa de 30 anos, essa capa de PVC tá ressecadíssima, tá? Pode dar uma fiscalizada ali que provavelmente tem alguma parte ali que já tá desencapada. Então, ficar atento com relação à manutenção daquilo que você tem, os seus equipamentos. Isso é muito importante também, tá? Então, aqui, ó. Acho que dá para vocês verem que a emenda, ela sofreu um desgaste aqui, ou raspou em algum lugar, mas a emenda está com algum defeito, tá? Isso pode provocar, sim, uma fuga de energia. Então, tá desencapadinho aqui, mas já tem fuga. Não, para ter a fuga, isso aqui tem que encostar ou numa parte metálica, ou tem que encostar numa parede. E se a parede estiver seca também, não vai ter fuga. A parede tem que estar úmida. Então, tem alguns detalhes que a corrente elétrica ela não passa, propaga pelo ar, a não ser que seja em caso de um arco elétrico. Mas, normalmente, se ele tiver só desse jeito, não vai ter a fuga. Mas, se alguém encostar aqui, ou se isso aqui virar e encostar nessa parte de metal aqui, vai ter fuga sim. Então, ficar atento com relação a isso. Então, as fugas podem ser causadas também por desgaste, tá? Dos fios decorrentes do clima, tempo, animais. Tem vida útil, gente. A parte elétrica, toda a instalação, ela deve ser substituída em no máximo 20 anos. Os nossos equipamentos eletrodomésticos, às vezes, estão com defeito e ocorre, no caso, a fuga de energia também. Então, não é difícil detectar se estão ocorrendo fugas elétricas na sua casa, tá? Então, vamos entender como que a gente faz isso. Para ver se há problemas na instalação elétrica, você vai desligar todas as lâmpadas, vai tirar todos os aparelhos da tomada e vai verificar se lá o seu relógio medidor, lá o seu padrão de energia, se ele vai girar. Se ele continuar girando, significa que tem fuga. Isso se você tiver tirado tudo da tomada. Você não vai desligar o disjuntor. Você vai só tirar tudo da tomada e desligar, apagar todas as luzes. Depois disso, se ainda estiver movimentando lá o disquinho lá do seu relógio, significa que tem a fuga. Aí, como que a gente vai fazer para poder verificar onde é que está essa fuga? Tá? Como que a gente vai proceder? A gente pode ter um problema no próprio medidor ou a gente pode ter do medidor para dentro, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ó, verificando se ela na entrada, vai desligar todos os disjuntores dos circuitos, vai ficar apenas o geral ligado. Então, vai verificar se há corrente no condutor de alimentação com um multímetro amperímetro, tá? Você vai verificar, danada,
Beleza, não tem fuga. Vai verificar aqui o condutor terra também. Deu nada? Beleza, não tem fuga. Aí, verificar o restante da instalação. Então, você vai fazer isso para cada circuito. Circuito por circuito, você vai fazer essa verificação, tá? Então, como você vai fazer? Você vai acionar apenas o disjuntor do circuito que você está verificando. Acionou esse, verificou. Acionou esse, verificou. Um por um, ok? Aí vai analisando. Se der zero, beleza. Aí vamos supor que um dos circuitos deu lá uma corrente. Então, significa que em alguma parte da instalação está tendo uma fuga. Então, o que a gente vai fazer? Aí você vai analisar o circuito. Vai analisar todas as conexões em todas as caixas de passagem da residência para assim encontrar exatamente onde está o problema. Mas pelo menos você já sabe que está num determinado circuito. Às vezes é numa caixinha que um fiozinho ele soltou ali do parafuso, está encostando. Aí você vai procurar onde é que está. Agora, se for no condutor que estiver ali passando dentro do eletroduto, aí fica mais difícil mesmo. Mas dá para a gente achar, tá? Então, analisar todas as conexões em todas as caixas de passagem da residência para assim encontrar exatamente onde está o problema. Caso não seja possível, terá que ser em toda a instalação, se você não tiver como fazer essa verificação circuito por circuito, tá? Então, primeiro passo, vamos resumir aqui. Verificar se a instalação elétrica, tá? Manter todos os motores ligados, retirar todos os equipamentos das tomadas, desligar os interruptores, com auxílio do alicate em perímetro, verificar se a corrente de alimentação, tá? Então, você pode medir com alicate perímetro o consumo, tá? Ligando um ou mais interruptores para ver se tá tudo ok mesmo, tá funcionando direitinho. E o segundo passo, testar equipamento por equipamento. Então, você pode fazer isso também fazendo da instalação e depois fazer por equipamento. Então, vamos supor, você liga um aparelho, por exemplo, liga a geladeira, liga na tomada. O motor não está funcionando, você verifica se tem corrente, depois o motor funcionando, para poder fazer o comparativo ali também. Então, caso apresente consumo, né, no caso se a geladeira estiver desligada, significa que o equipamento ali, a geladeira, ela vai estar com fuga, tá? Isso a gente faz para todos os equipamentos, beleza? Então, a verificação da fuga de energia, ela não é difícil, ela é fácil. Ela é trabalhosa, tá? Mas com a ajuda de um alicate a perímetro, você faz com facilidade. Apesar de ser trabalhoso, demanda tempo. Verificar condutor por condutor, verificar caixinha por caixinha, verificar equipamento por equipamento, mas dá pra gente fazer, beleza? Então, qualquer dúvida, tô aqui no Meet para poder sanar as dúvidas de vocês e faço atividade, beleza? Até mais!